Olá, querido irmão, querido amigo, graça e paz para todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu estou feliz pelo privilégio que Deus me dá de estar com vocês mais uma vez para trazer uma palavra que vai edificar a sua vida. Já vai chegando, deixando o like no vídeo e também clica no botão compartilhar e leve esse link para alguém, para um casal que você quer abençoar, para uma família, para um grupo do WhatsApp, porque a palavra que eu vou ministrar não é só para casais. Inclusive o solteiro deve ouvir para que ele entenda que casamento é algo muito mais sério do que uma aventura. Tem muita gente entrando no relacionamento como se fosse uma aventura. E aí, meu irmão, poucos meses, anos, o casamento se acaba porque era só uma aventura, não tiveram estrutura para resistir às tempestades e os dias maus. Como vocês já sabem, hoje eu estou completando aqui 21 anos de aliança matrimonial, 21 anos de casado com a minha esposa, Jazilândia Lima, que foi um presente que Deus me deu. Deus me concedeu uma dádiva. A Bíblia diz que quando nós encontramos uma esposa, nós achamos o favor do Senhor, a benevolência de Deus. E Deus me contemplou, me dando esse presente. E no dia 15 de julho de 2000, nós firmamos uma aliança pública, né, perante não só a igreja, mas perante Deus também. E nos aliançamos ali diante de todos e declaramos sim um para o outro, dizendo que ficaríamos juntos até que a morte nos separasse. Irmãos, e desde então foram tantos desafios, tantas lutas, tantas barreiras que nós tivemos que romper. Hoje pela manhã, quando eu estava tomando café com ela, talvez você deve ter imaginado, eita, café especial, né? 21 anos de casamento, deve ter sido um café. Meu irmão, nós tínhamos 3 ingredientes na mesa: cuscuz, café e leite. Foi nosso café hoje pela manhã, mas eu peguei em suas mãos, orei junto com ela e pedimos a Deus que faça de nós um modelo para essa geração, um modelo para a igreja, um modelo para os nossos filhos, que os nossos filhos possam olhar para nós e ter desejo para casar um dia, porque vão perceber que o casamento é coisa boa, é algo de Deus. Amém? Então, eu quero dizer a você casado, você marido, você esposa, luta, conserva teu casamento, dá um pouco mais de vigor, se esforça um pouco mais, porque com esforço você consegue. Nós já vencemos tantas barreiras, tantas dificuldades, tantas ventanias, tantos desafios, mas rompemos até aqui. E eu sei que o Senhor vai continuar nos ajudando. E eu sei que Deus vai ajudar você também e vai abençoar o seu casamento em nome de Jesus. Amém? Então hoje, 21 anos de casado, eu quero dar um presente para vocês. Como assim? Eu quero compartilhar com vocês sobre 7 motivos por que eu permaneço casado. Tem gente por aí dando motivo para não casar, dando motivo para separar. Eu estou aqui indo contramão, contra a cultura do mundo, dizendo a você que eu tenho vários motivos para permanecer casado. E eu vou compartilhar aqui, dentre esses tantos motivos, 7. Vou compartilhar sobre 7 princípios, 7 motivos porque eu continuo casado, porque eu permaneço casado até hoje e permanecerei até que o Senhor chame ela ou eu ou os dois. Vamos permanecer casados para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero pedir a você que compartilhe esse link. Se você não compartilhou ainda, compartilhe. Já vai chegando, deixando o like no vídeo, é muito importante para que esse conteúdo seja sugerido para que outras pessoas possam alcançá-lo e serem abençoados, tá bom? Eu quero ler hoje para você 2 textos. O primeiro está em Gênesis 2:24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha só o que Deus falou.
Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus 19, versículo 6. De modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amados, como eu já disse, vou falar sobre 7 motivos porque eu permaneço casado. Pastor, se o senhor fosse olhar para a sua vida humana, o senhor teria motivo, você teria alguma razão para separar? Claro, todos nós temos motivos, mas o senhor diz isso diante de uma câmera, vai ser publicado. Irmãos, eu não estou aqui para ser hipócrita e para vender um teatro para você, uma peça teatral, para vender uma utopia, dizer para você que o casamento é só mar de rosas, que é só coisas fáceis, que é só jardim florido. Não, meu irmão. Se a gente olhar para o natural, para o nosso homem natural, aqui segundo a cultura que o mundo está mostrando aí, eu tenho motivo para separar, minha esposa tem motivo, né? Porque nós somos pessoas imperfeitas, ela tem suas fraquezas, eu tenho as minhas, né? Nós não somos perfeitos, mas isso não nos dá o direito de pensar em divórcio, de separar, porque um tem um comportamento diferente do outro. É isso que o casal tem que entender. Então vamos correr aqui, porque eu não quero demorar muito nesse vídeo, né? Mas o primeiro motivo que eu observo, que eu tenho para permanecer casado, é o seguinte: na visão de Deus, o casamento é uma aliança inquebrável. Você tem que entender esse princípio, esse motivo. Quando olhamos esse texto que eu acabei de ler, tanto de Gênesis quanto de Mateus, fica muito claro sobre o propósito de Deus para cada casal. E esse propósito é que a sua aliança permaneça intacta. Se foi Deus quem uniu, se foi Deus que ajuntou, se foi Deus que permitiu o casamento acontecer, então esse casamento pode atravessar o tempo, vencer os traumas, as ventanias, sem se desfazer. O problema começa quando as pessoas querem colocar suas vontades, as suas preferências, sem impor limites. Você tem que entender, meu amigo, minha irmã querida, amado irmão, você que está assistindo esse vídeo, que o casamento tem fronteiras, tem limites que você não pode ultrapassar. Você não pode querer que o outro, por exemplo, seja aquilo que ele não tem condições de ser. Então, quando o casal começa querer invadir o limite do outro, a individualidade do outro, não é individualismo. O casamento não é lugar de individualismo, mas é um indivíduo diferente. Não confunda individualidade com individualismo, é muito diferente. Individualidade, pessoa diferente, ela tem uma personalidade. Individualismo é o comportamento de uma pessoa que só pensa nela. Então, temos que separar as coisas. Então, vai ser difícil, é difícil para todo mundo, né? Vai ter lutas, claro que vai ter lutas, vai ter dias difíceis, sem dúvida nenhuma vai ter dificuldades, né? Muitas vezes na caminhada você vai ficar chateado com a sua esposa vai ficar chateada com você, marido, um vai ficar chateado com o outro, sem dúvida nenhuma isso vai acontecer. Mas se você olhar para o casamento como uma aliança inquebrável, você lutará com todas as suas forças para conservá-lo. Então o primeiro motivo é esse: na visão de Deus, o casamento é uma aliança inquebrável. Sempre que você rompe com a aliança matrimonial, você está simplesmente rompendo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, isso não vai ser bom para você, não é bom para a família, não é bom para as pessoas que estão olhando para você e vendo o seu casamento como um modelo. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo
São 7, vamos falar o segundo. Quando casamos, marcamos a vida do cônjuge e somos marcados. Você tem que entender isso. Você já viu aquelas marcas que os fazendeiros usam? Pelo menos usavam, não sei como é que é agora, mas vi muito isso na fazenda onde um parente meu, um cunhado meu morava, e eles fazem aquela marca para identificar seus animais. Como é que é aquela marca? Eles pegam, mandam desenhar num ferro, né, as suas iniciais, né, as letras, ou pode ser qualquer símbolo, e vem desenhado ali, eles pegam um cabo, colocam no fogo, e quando está bem aquecido, eles pegam aquele ferro e encostam na pele do animal, chega a dar aquele chiado, né? Aquele animal, naquele exato lugar ali, naquele lugar onde aquele ferro toca o seu corpo, nunca mais vai nascer pelo, ele vai ficar marcado para sempre, e aquela marca vai identificar que aquele animal tem um dono, e aquele símbolo vai dizer de quem é o dono daquele animal. E assim, queridos, é o casamento, assim é o matrimônio. Quando nós casamos, quando nós contraímos um relacionamento, nós somos marcados para sempre. Após o casamento, é impossível essa pessoa ser a mesma. A marca que você recebeu do seu marido, a marca que você recebeu da sua esposa, é uma marca que transcende o físico. Você tem que entender, né? Quando nos casamos, isso vai afetar não só o corpo, mas a nossa alma e o espiritual também. Isso está muito claro nas cartas de Paulo. Eu não posso falar sobre isso porque não tenho tempo, senão o vídeo vai ficar aqui 2 horas, mas a Bíblia deixa claro que as marcas que acontecem no casamento, quando uma aliança é legitimada, né, no momento da intimidade, ou até mesmo no transcorrer da vida humana do casal, à medida que eles vão caminhando, os comportamentos vão gerando marcas, e essas marcas, elas afetam o espiritual, o emocional. Tanto é que existem pessoas que, principalmente as esposas, que adoecem por causa de palavras, o emocional dela. Tem casais que não têm suas orações respondidas porque o mundo espiritual está bloqueado, porque o espiritual também é afetado, né? Como eu disse, não dá para falar sobre isso a fundo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: você marcou essa pessoa te marcou. Há tempos atrás eu fiz um casamento e aí eu fiz uma ilustração na hora. Eu peguei 2 folhas de papel colada e pedi que cada um, né, dos noivos, né, o noivo pegava de um lado uma ponta, a noiva da outra, e pedi que eles puxassem, né? E à medida que eles foram puxando, a folha foi descolando, mas ficava pedaço de uma folha na outra folha. E aquela demonstração foi apenas para falar a eles, ao coração dos noivos, que a partir daquele dia, um estava marcando a vida do outro. Tá? Um estava marcando a vida do outro. O terceiro motivo pelo qual eu permaneço casado é que minha esposa não é perfeita, mas é ideal. Esse é um dos grandes segredos de um casal que permanece casado, que conserva a aliança. Entender que do outro lado há uma pessoa com cultura diferente, comportamentos diferentes, com uma visão diferente, e portanto essa pessoa ela precisa ser respeitada na sua individualidade. O problema começa quando eu quero que a pessoa seja exatamente do jeito que eu formatei na minha mente, né? Você desenhou uma esposa, você desenhou um esposo na sua esse quando você foi casar e pensou, vai ser assim, assim, desse jeito, dessa forma, minha esposa vai ser isso aqui, meu marido vai ser desse jeito aqui que eu estou pensando, e aí casou e o cônjuge não é nada daquilo que você desenhou,
que você formatou na sua alma. E aí, se você não tiver graça, estrutura, entendimento para compreender que aquela pessoa nunca terá condições de ser o que você desenhou, e sim ser aquilo que ela é, a pessoa ideal que Deus preparou para você, aí não tem como. O divórcio vai ser uma questão de tempo, porque vai se desgastando, vai gerando confusão, porque você vai cobrando, só cobrança, e ninguém aguenta viver uma vida toda só de cobranças. Você tem que entender isso, que o seu esposo pode não ser aquilo que você pensou, mas é o marido ideal, né? A sua esposa pode não ser aquilo que você pensou, mas é a mulher ideal para você. Então esse é o motivo pelo qual eu permaneço casado, porque minha esposa não é perfeita, mas ela é a esposa ideal. Vamos para o quarto motivo. Por que permaneço casado? Quarto, porque Deus odeia o divórcio. Olha, se todos os casais se lembrassem disso, os divórcios seriam bem reduzidos. Este é outro motivo pelo qual os casais deveriam lutar até esgotar as últimas consequências para não entrarem pela viela do divórcio. Os casais deveriam pensar nisso. Ora, se Deus odeia o divórcio, o natural seria que seus filhos, que aqueles que foram transformados por Ele, que foram alcançados por Ele, que foram salvos por Jesus, que carregam o Espírito Santo, que vão morar no céu, tivessem o mesmo comportamento, odiasse o divórcio também. Não é assim que nós queremos que nossos filhos se comportem? Quando você não gosta de uma coisa, nós ensinamos os filhos aquilo que não queremos que eles façam e mostramos o que eles devem praticar segundo as nossas vontades. E está claro na Bíblia, irmãos, que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16 diz o Senhor: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Então, como é que você vai fazer uma coisa que Deus odeia? Como é que você vai entrar por uma rota que Deus diz, não tem outro termo, Deus odeia, Deus não gosta, Deus aborrece, né? Então, cuidado, irmãos, lute um pouco mais. Antes de você divorciar, pense nessas coisas, pense nesses motivos que eu estou falando aqui, porque são os meus motivos, mas devem ser os seus motivos também, porque casamento é tudo igual, só muda endereço. O casamento de fulano é diferente. É nada, irmão, é nada. Nós mostramos para as pessoas recorte, nós recortamos a nossa vida e mostramos para as pessoas de fora, mas dentro de casa nós somos aquela pessoa sem corte. Eu trabalho com edição de vídeo, e esse vídeo aqui já teve palavras que eu vou cortar, né, que eu falei, e eu vou retirar na edição, porque é uma palavra que não ficou alinhada com o contexto, ou então não era para esse momento. Tem cortes. Você pega um vídeo, você vai mostrar para o público aquilo que você quer, assim a vida de casal. A pessoa pensa que o casamento do outro é só mar de rosa, é só flores, é nada, irmão. Todo casamento tem suas dificuldades, tem seus desafios, tem seus dilemas. Agora as pessoas mostram só o recorte, aquilo que elas querem mostrar, aquilo que elas querem que os outros vejam. Mas o casamento tudo é igual, só muda o endereço. Então, antes de você pensar em separar, pense que Deus odeia o divórcio, tá? O quinto motivo porque eu permaneço casado é o seguinte: casei para fazer a minha esposa feliz. Olha, queridos, isso aqui, meus amados, é muito importante, porque um dos grandes erros que quase todos os casais
cometem é casar pensando assim: agora eu vou ser feliz. Meu irmão, se você não é feliz antes de casar, depois que casar você também não vai ser feliz. Porque para ser feliz você não depende de uma esposa, você não depende do dinheiro, você não depende de uma casa, você não depende de uma situação resolvida, você não depende de um bom emprego. Para ser feliz, você depende de Deus. Se você for ler Mateus 5, a partir do verso 3, falando sobre as bem-aventuranças, você observa que nenhuma das bem-aventuranças a felicidade consiste em pessoas ou em bens, mas no seu comportamento em relação a Deus. Pode ler Mateus 5, que eu costumo dizer que se eu fosse um médico, se a Bíblia fosse para ser dada como receita de remédio, alguém chegasse: pastor, qual a receita para ser feliz? Eu daria Mateus 5. Leia, que lá você vai encontrar o remédio para ser feliz. É o seu comportamento diante de Deus, a forma que você olha para você, que você olha para Deus, que você olha para a sua alma, é a maneira que você lida com as suas emoções, com a forma de servir a Deus, que vai gerar felicidade ou infelicidade. A sua felicidade não está na outra pessoa. Então, todos que começam uma relação com esse pensamento, mais cedo ou mais tarde, se darão conta de que foram iludidos por sua alma carente, que foram enganados por uma alma que estava carente e que iludiu o seu coração de que naquela pessoa estava a fonte da sua felicidade. Queridos, a sua felicidade não está na outra pessoa. A sua felicidade está em Deus, que pode realizar você completamente. Marido, você deve olhar para a sua esposa e entender que você casou para fazê-la feliz. Esposa, você deve olhar para o seu marido e entender que casou para fazer esse homem feliz. Aí sim, quando eu luto para fazer minha esposa feliz e ela se esforça para me fazer feliz, nós nos tornamos instrumentos de Deus, nas mãos do Senhor, para fazer o outro feliz, né? Mas é Deus que faz através de nós, e aí é o contrário. Eu casei para ser feliz, mas na verdade eu luto para fazer o outro feliz. Eu não sei se você consegue entender, né? Eu espero que eu esteja sendo claro bastante para você compreender esse assunto, tá? Então, não é que você agora vai esperar ser infeliz no casamento. Não é que agora você vai esperar só pedrada, só luta. Não, queridos. O casamento são duas pessoas lutando para fazer o outro feliz. E quando isso acontece, o casamento se torna uma fonte de felicidade, porque Deus entra em ação e usa o marido, a mulher, para fazer o outro feliz. Amém? Bom, o penúltimo motivo pelo qual eu permaneço casado é que eu tenho uma história de vida com a minha esposa. A história que tenho com a minha esposa começou bem cedo, né? Na verdade, eu morava perto da minha sogra, eu era criança, minha família passava muita dificuldade e muitas vezes eu, quando criança, saía da minha casa, ia para a casa da minha sogra e ali eu sentava no chão. Eu estou falando aqui, estou na minha mente ainda. Eu abria minha perna ali no chão, ela vinha com um prato de cuscuz, colocava ali aonde eu estava sentadinho no chão e eu comia aquele cuscuz, porque eu ia ali na casa dela, eu corria para lá só para comer cuscuz, né? Eu era uma criança, eu não se passava na minha mente, não sabia nem o que era casamento, não pensei nem que ia casar um dia, eu não sabia o que era casamento, eu era uma criança. Só que Deus foi fazendo isso, me parece que já para que fosse sendo gerado um elo, né, entre mim e a minha esposa. E depois nós começamos um relacionamento muito cedo. Eu tinha 16 anos de idade, a minha esposa tinha 14 anos, quando nós tivemos o primeiro contato físico, né, que não foi essas coisas exageradas que tem hoje, não. Naquela época, na época que eu casei, meu irmão, finalzinho da década de 90,
o povo tinha vergonha. O povo, eu não sou velho não, mas eu sou de uma época em que muitos jovens, ao ter o contato com a moça, quando terminava aquele momento ali, quando dava um beijo, assim, um abraço, precisava nem ser aquela coisa que é hoje não. Quando tinha aquele contato, em seguida batia uma vergonha. Sou dessa época, meu irmão. Tinha muitas pessoas que ficavam envergonhadas. E eu me lembro que a gente ficou muito envergonhado, né? Muito tímido. E foi muito engraçado a forma que a gente começou a namorar. Depois eu faço um outro vídeo, né, contando como é que aconteceu. Mas foi muito engraçado porque não teve uma conversa, não teve um diálogo longo. As coisas foram acontecendo automaticamente, né? E aí, depois desse período, a gente ficou assim envergonhado, não nos procuramos mais. E aí minha esposa conheceu outros rapazes, teve outras experiências, eu conheci outras moças, quase casava com outra moça, me lembro que quase eu casava com outra, mas Deus não permitiu. Eu acredito, irmão, 100%, 1000%, acredito 1000% que eu não casei com outra pessoa porque Deus tinha um plano na minha vida, tinha um plano para mim ao lado da minha amada esposa. Eu não tenho dúvidas com relação a isso, né? Então, nos afastamos e depois, em 99, quando eu viajei para Brasília em 97, voltei em final de 99, a gente se reconciliou, foi uma bênção. Eu passei 3 meses aqui na época, em março de 2000 fui embora. Aliás, eu vim para cá em dezembro de 98, né? Nos reconciliamos, em março de 99 eu retornei a Brasília, passei mais 9 meses, vim em dezembro daquele ano, e quando foi em julho, 6 meses depois de namoro mesmo, a gente casou. Namoramos praticamente, namoro mesmo, só 6 meses, nos casamos. Estamos aqui hoje contando a história, eu estou aqui contando a história, dizendo que o casamento é bom, é coisa de Deus, e eu tenho uma história, não é só de um relacionamento, tem uma história de filhos. Eu tenho 3 filhos. Imagina você, eu já perguntei assim para minha esposa, imagina se a gente se divorciasse, a gente conversando numa boa, não é conversando sobre divórcio, sobre confusão não. Minha filha, imagina se a gente se separasse, como é que ficariam as igrejas, como é que ficariam os meus filhos, os nossos 3 filhos que olham para nós, se espelham na gente, como um casal modelo, exemplo, né? Então nós temos uma história de vida, não só antes de casar, mas também depois que casamos, uma história de luta, de dificuldade, né? Minha esposa é uma mulher muito sábia, é uma mulher muito submissa, é uma mulher muito abençoada, que entende, que tem compreendido das lutas que a gente enfrenta e nunca quis me colocar para baixo ou me humilhar por causa das nossas lutas, por exemplo, financeiras que a gente passa. Ela sempre foi uma mulher muito sábia, trabalha e o seu recurso todo é para investir na família, para ajudar no sustento, na manutenção da família. Então, a minha esposa, ela merece ser aplaudida pela sua atitude, pela forma que ela tem sido. Amém? Então, eu tenho uma história com ela, né? Eu tenho uma história de vida e essa história eu preciso respeitar. Eu não vou jogar essa história fora, né? Amados, o último motivo, por que eu permaneço casado? Eu permaneço casado porque eu amo a minha esposa. Pronto. O amor é o suficiente para a gente conseguir lidar com qualquer dilema, tá? O amor é suficiente, é o bastante para você conseguir lidar com qualquer diferença que o outro tenha, qualquer problema, dificuldade que surgir na caminhada, diante do casamento. O amor é o bastante para vocês vencerem, casais. Ei, casal, eu estou dizendo para vocês que se vocês atrair o amor de Deus para dentro da sua casa, você vai conseguir romper. Pastor, como é que eu trago amor para dentro da minha casa? É levando Deus para dentro da sua casa. Como assim? Irmãos, a Bíblia diz em 1 de João 4,8, porque Deus é amor. Aonde está o amor, Deus está presente. Aonde Deus está, o amor está presente. E aonde o amor está, Deus está presente.
E claro, irmãos, eu não estou falando aqui de situações em que realmente tem que ter uma separação. Era para eu ter dito isso lá no divórcio, né? Quando eu falei em divórcio, esqueci, né? Tem situações que o casamento se desgasta realmente quando há traição, quando há um problema sério, quando há agressão física. Mesmo assim, quando há traição, se a outra parte, aquele que ofendeu, se arrepende, eu ainda defendo que o casal deve lutar para preservar o casamento. Na minha visão, tem que acontecer assim. Pessoa cometeu um erro, traiu, demonstrou arrependimento, pediu uma segunda oportunidade, pediu uma segunda chance, por favor, dê a segunda chance, né? Dê uma segunda oportunidade, porque o casamento, o seu casamento merece uma segunda oportunidade. Se o outro, se o ofensor, se o agressor, se o traidor, ele demonstrou arrependimento, inclinação para mudar, então dê uma segunda chance a vocês, amém? Mas muitas vezes os casais dizem assim: vou me separar porque o amor acabou. Queridos, o amor não acabou. A Bíblia diz que o amor não acaba. O que aconteceu é que o amor no seu casamento foi sendo coberto. Como assim? Coberto por palavras negativas, foi coberto pelas feridas que foram acontecendo dentro da relação, pelas mágoas que aconteceram na caminhada e não foram resolvidas, e esse amor foi sendo sufocado, esse amor foi sendo coberto, esse amor foi diminuindo o efeito, porque as coisas negativas, porque as palavras duras foram se tornando mais importantes, mais presentes do que o amor. Você foi praticando feridas no outro, mágoas, palavras duras, mais do que a prática do amor, do que a afetividade. E aí, obviamente, a tendência é que o amor vá se retraindo, mas ele existe, o amor continua aí. Basta você procurar, basta você lutar, curar as feridas, que o amor vai surgir outra vez. Amém? Amados, eu espero que essa palavra tenha te abençoado. O vídeo ficou um pouco longo. Eu amo falar para casais, eu amo pregar para a família, eu gosto de sentar para ministrar para casais. Eu vou estar sempre falando aqui para casais aqui no nosso canal, né? Vários assuntos que a gente tem para falar aqui. Eu gosto de pregar na igreja também para casais, e foi uma graça que Deus tem me dado, né? Eu tenho um livro, inclusive, deixa eu pegar aqui. Eu tenho um livro aqui que está a apostila feita, só no ponto de ir para a gráfica. 2 anos eu acho que esse livro está pronto, inclusive até vendi alguns exemplares, mas não foi possível ainda a gente publicar por falta de recurso, por falta de dinheiro, né? Mas eu quero muito publicar esse livro esse ano. O título é Construindo o Sim, porque o casamento é uma construção. Aqui eu falo de várias situações. Minha esposa e eu estamos construindo o nosso sim, a nossa história, em várias etapas. E ore, meu irmão, você que é casado, ore para que esse projeto saia do papel, né? Nos ajude orando por nós, em nome de Jesus, tá bom? Para que a gente possa publicar esse livro e ajudar os casais que estão passando dificuldades, passando lutas, e eles possam vencer. Porque outra tristeza é a gente observar tantos casamentos se desfazendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui: não se escandaliza não, por favor. Não se escandaliza, mas é o que eu sinto. Eu não tenho mais sentido prazer de fazer casamentos, porque você faz um casamento quando dá com pouco tempo, meses ou anos, você começa a perceber que o casal não está bem, até que surge um divórcio. Isso é muito triste, é muito decepcionante para um celebrante ter que ver aquele que ele celebrou o casamento se divorciar. Isso é muito triste. Então, eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu estou deixando aí na tela os 7 motivos, né, pelos quais eu permaneço casado, e esses motivos são meus, mas eles se aplicam em qualquer casal.
eles se aplicam também na sua vida, na sua esposa, no esposo, na sua casa, no seu casamento. Se você olhar para esses motivos e decidir caminhar por aí, você vai preservar o seu casamento, tá bom? Então, louva a Deus, como eu disse, encerrando aqui, hoje estamos de parabéns, 21 anos de casados, eu louvo muito a Deus, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa data na minha vida, pela vida da minha esposa, dos nossos filhos, por o Senhor ter nos unido. Eu louvo muito a Deus, porque o meu casamento é um casamento de Deus. Eu quero exaltar o teu nome. Muito obrigado pela vida da minha esposa, que o Senhor a abençoe e que nosso casamento seja modelo, como oramos hoje pela manhã. Que ele seja inspiração para muitos casais, que possam olhar para nós e conseguir ter força para lutar pelo seu casamento e preservar a sua aliança matrimonial em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que assistiu esse vídeo, cada casal, cada solteiro, cada namorado. Que o Senhor abençoe a todos e que eles possam ser, meu Deus, a cada dia mais guardados, que sua casa e seu casamento seja protegido em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Queridos, obrigado. Se essa palavra abençoou você, compartilha o link com as pessoas que você ama e que quer abençoar através dessa mensagem, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe sua família. Um grande abraço e até a próxima.